Quem são os filhos de Deus em Gênesis capítulo 6? Olá, alunos da Saber e Fé, eu sou o professor Vinícius Couto. Atualmente eu sou responsável pelo suporte dos nossos alunos e também pela orientação e correção dos TCCs. E baseado nesse contato com os nossos alunos, com os e-mails que a gente recebe, com as principais dúvidas que a gente tem dos nossos estudantes, nós vamos abordar a respeito de Gênesis capítulo 6. Quem eram os filhos de Deus relatados nesse capítulo da Bíblia Sagrada? Nós vamos ter aí pelo menos 4 posições, 4 teorias a respeito desse tema que nós vamos debater, o que nós vamos discutir aqui hoje. Já que nós estamos falando dessas teorias, vamos explicar a primeira teoria, uma das teorias mais aceitas na atualidade. Isso não quer dizer que ela é a mais correta ou que ela é a mais errada, mas é a mais difundida nos dias de hoje, que é a ideia de que esses filhos de Deus seriam anjos que coabitaram com as mulheres, tiveram relações com aquelas mulheres. Ela parte do princípio de interpretação de algumas passagens na Bíblia, como no livro dos Salmos, no livro de Jó, que vai se referir aos anjos como sendo filhos de Deus. E essa interpretação, ela inclusive chegou a ser aceita por vários intérpretes hebraicos. A gente tem a tradição judaica, que vai falar bastante sobre essa ideia. Tem inclusive também um dos livros do historiador judeu Flávio Josefo, que vai também dar vazão a essa ideia. E a gente tem ainda o livro apócrifo, ou pseudepígrafo, de Enoque, que também vai contribuir para a ideia de que esses filhos de Deus, na verdade, eram anjos que coabitaram com as mulheres. Uma outra situação também favorável a essa teoria é a explicação de Judas, versículo 6, que é um texto muito complicado, muito difícil de ser interpretado e que, de certa forma, vai ter uma explicação, ainda que de forma superficial, daquilo que Judas estava querendo dizer na sua epístola. Ele diz assim lá no versículo 6, "E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas ao juízo daquele grande dia." Então a ideia dessa primeira teoria é que aqueles anjos se apaixonaram, vamos dizer assim, pelas mulheres, e aí então, dessa relação desaprovada por Deus, nasceram gigantes, poderosos na antiguidade, e a partir do momento que eles se apaixonaram por essas mulheres e tiveram essas relações, eles acabaram então perdendo o seu estado angelical e sendo lançados em prisões eternas. Como eu disse, é uma passagem muito difícil de ser interpretada na Bíblia Sagrada, é um texto de alta complexidade para se fazer uma exegese, mas é válido a gente comentar aqui que existe uma outra posição que não interpreta o versículo 6 de Judas como se referindo aos anjos que caíram porque se apaixonaram pelas mulheres. É um consenso no meio dos estudiosos da Bíblia que Judas, na verdade, ele está combatendo na sua epístola tanto primeiros judaizantes que existiram, quanto também vários falsos profetas e falsos mestres do primeiro século da era cristã. Então, é interessante a gente até fazer um panorama daquilo que ele vem explicando na sua epístola, e ele compara esses falsos mestres com outras ocorrências no decorrer da história. Por exemplo, no versículo 5, ele vai fazer uma comparação desses falsos mestres com os israelitas que foram desobedientes. No versículo 6, que é o versículo em questão, vai abordar a questão dos anjos caídos. Mas não vai se limitar a isso. No versículo 7, ele vai falar dos homens que foram imorais em Sodoma e Gomorra. E no versículo 11, ele ainda vai falar da inveja de Caim, da corrupção de Balaão pelo dinheiro e da insubmissão de Coré. Então, um exemplo que Judas traz na sua epístola não é para dizer especificamente que aqueles anjos caídos haviam se corrompido por se apaixonarem por mulheres. Na verdade, ele está fazendo toda uma comparação em relação aos falsos mestres da época, dizendo que Deus simplesmente não fechou os olhos para o pecado e para os erros do passado, e que ele puniu cada uma dessas situações que nós colocamos, como os israelitas que foram desobedientes, os anjos que caíram, a imoralidade de Sodoma e Gomorra, a inveja de Caim, a própria corrupção de Balaão e a insubmissão de Coré e os seus seguidores na época de Moisés. Nós começamos a entrar então nas debilidades ou nos pontos fracos dessa primeira teoria. E um primeiro ponto fraco que essa teoria vai encontrar é na explicação de Mateus 22:30. Porque nessa passagem é dito que na ressurreição, os homens que ressuscitarem, eles não se casarão e nem se darão em casamento, mas serão como os anjos do céu.
Se os anjos não se reproduzem, é a ideia que está inferida no texto, se os anjos não se casam, se os anjos não têm um poder procriativo, então como explicar Mateus 22:30 na ideia de que os anjos coabitaram com as mulheres e aí dessa relação acabou então nascendo ali gigantes, seres extremamente diferentes daquilo que nós estamos acostumados. Um segundo problema em relação a essa primeira teoria, se a gente aceitar a ideia, se nós concebermos a ideia de que anjos se relacionaram com as mulheres, então nós vamos conceber aqui também uma outra ideia mais difícil de ser explicada à luz da Bíblia, que é o nascimento de mutantes, de seres com um DNA misturado. E aí como é que fica a questão da redenção para ser aplicada a esses mutantes? Se Jesus morreu, né, se ele redimiu a humanidade ou o grupo de eleitos, seja qual for a ideia, será que ele também morreu? Será que a redenção alcançou esse grupo de mutantes? Nós podemos dizer assim? E aí, para tentar amenizar essa ideia da redenção, alguns dos defensores dessa posição, não todos, mas alguns deles, vão até defender uma ideia que não passa pelo crivo da Escritura, que vai até além da tradição cristã, de dizer que a origem dos demônios não se dá na queda angelical, e sim com a morte durante o dilúvio desses seres que acabaram nascendo, esses gigantes que nasceram dessa relação mista que nós estamos dizendo. E aí alguns outros grupos também dentro desses que professam a ideia de que os filhos de Deus são os anjos que coabitaram com as mulheres, para poder amenizar um pouquinho a ideia da redenção, eles vão trazer até uma outra ideia um pouquinho mais complexa. E essa ideia também ela não é baseada na Bíblia, é uma ideia até baseada em aprendizados, em conhecimentos do ocultismo, que alguns homens, alguns proponentes do grupo de batalha espiritual têm também ensinado, que é a ideia de que, na verdade, aqueles demônios, eles não tiveram uma relação sexual direta com a mulher, levando o sêmen do anjo para aquela mulher, mas eles captaram o sêmen do homem, fizeram uma modificação genética, e aí, quando tiveram relação com as mulheres, eles introduziram esse sêmen modificado, e daí nasceram aquelas criaturas que a gente acabou de dizer. Mas a gente volta no mesmo problema da redenção. E ainda, saindo da redenção, nós vamos trazer um quarto problema. Porque para crer nesse posicionamento teológico, vamos ter que incorporar a crença de múltiplas quedas angelicais. Porque se Deus destruiu ali a humanidade através do dilúvio, e ele acabou com aquele problema, e essa foi a causa do dilúvio, de acordo com Gênesis 6, era para ter acabado completamente com a aparição dos gigantes, algo que não ocorreu na história pós-diluviana. A gente tem narrado na Bíblia, depois do dilúvio, em Deuteronômio 2:20, falando ali sobre os refaíns. Temos ainda em Deuteronômio 2:11 os emins, em Gênesis 14:5 os zuzins. Temos ainda os anaquins, em Josué capítulo 11, versículo 21. Então os gigantes não pararam de existir. É um problema difícil de ser resolvido pela primeira teoria. E aí a gente entra na segunda teoria, que é a ideia de uma raça edêmica que se mistura com uma raça pós-edêmica. Ou seja, uma ideia de que Deus havia dado a ordenança para Adão e Eva se relacionarem, coabitarem. Eles tiveram filhos antes da queda, seria a ideia dessa segunda posição. E aí ficou uma raça que não se contaminou com o pecado e uma raça que se contaminou com o pecado depois da queda de Adão. Essa seria a ideia panorâmica dessa segunda posição. E aí o que acontece? Essa raça que não se contaminou com o pecado continuou morando no Éden, Adão foi expulso com Eva, e aí depois da expulsão de Adão e Eva, eles tiveram novos filhos fora do jardim do Éden, e aí no decorrer do tempo, né, no meio da história, aquela primeira descendência que não se corrompeu com o pecado, era uma descendência pura, acabam se apaixonando pelas mulheres que se contaminaram com o pecado depois da queda de Adão, e desse relacionamento de julgo desigual acabam nascendo então esses gigantes, esses varões de renome. E Romanos 3:23 diz que todos pecaram e que estão destituídos da glória de Deus. Então, se a gente entender que havia uma raça, né, dentro do Éden que não pecou, que não caiu junto com Adão, nós estamos dizendo que nem todos pecaram, que nem todos foram destituídos da glória de Deus. Apenas Adão, Eva e a descendência depois do jardim do Éden. E isso vai trazer um problema junto consigo, que é o problema da expiação. Novamente, vai voltar esse problema à tona. Jesus teria morrido, então, por que grupo de pessoas? Nós temos um grupo que não precisaria da redenção.
E aí entra numa situação ainda mais complexa. Novamente com aquela mesma origem controversa dos demônios. A ideia de que esse grupo que morreu durante o dilúvio, eles na verdade seriam os demônios que existem hoje, que atormentam as pessoas, e que é uma explicação bem controversa em relação a toda a tradição cristã da origem dos demônios. E aí a gente entra na terceira teoria, que é uma teoria também bastante difundida. A terceira e a quarta, elas são teorias assim bastante defendidas hoje, e a terceira delas vai falar que esses filhos de Deus, na verdade, eles não eram nem os anjos caídos, não eram uma descendência adâmica que não pecou e que pecou depois. Eles vão defender que, na verdade, eram homens poderosos, e homens de renome, homens que tinham uma fama muito grande. E que esses homens poderosos, baseados aí no seu poder, na sua forma de governo, eles acabaram abusando, né, do seu poder e contraindo um relacionamento polígamo. Então, como que essa teoria vai ser defendida? Existem escritos, existem textos paralelos da mesma época, da antiguidade, que vão chamar vários reis de outras nações, de outros povos, de filhos de Deus. E esse título, muitas vezes, ele vai ser atribuído, então, a reis, a nobres, aristocratas e a várias outras pessoas de influência, de liderança no Antigo Oriente. E, em cima disso, eles vão dizer que esses déspotas, que eram sedentos pelo poder, eles chegaram a ser homens de renome, homens renomados, homens muito conhecidos, homens que a fama deles percorria vários locais daquela época, e aí então eles vão se identificar dessa forma. Não são nem anjos que caíram, não são também descendentes de Adão que não pecaram, e na verdade seriam então homens poderosos que abusaram do seu poder e praticaram a poligamia, o relacionamento com várias mulheres. E aí eles vão dizer que o versículo 2 de Gênesis 6 vai sugerir esse relacionamento polígamo. Essa teoria ela vai trazer um ponto fraco que ao mesmo tempo vai se tornar um ponto forte. Porque qual que é a ideia do ponto fraco? Homens poderosos, homens normais, não explica, né, dentro desse relacionamento, não explica o nascimento de gigantes. E aí isso poderia se tornar um ponto fraco, um calcanhar de Aquiles dentro dessa teoria. Entretanto, de acordo com a etimologia lá do hebraico, a palavra que surge ali, que foi traduzida para a gente como, em muitas bíblias hoje, no português, como gigante, na verdade aquela palavra não é gigante no seu contexto original. A palavra ali é nefilim. E essa palavra ela deriva de nafal, que significa caído, que significa corrompido, mal. Então, em alguns contextos, a palavra nefilim também vai até ser associada a giborim, que vem de gibor, ou seja, homem de valor, de força, de riqueza, poderoso. Né? E como exemplo, a gente pode citar até mais adiante um pouquinho, em Gênesis 10, verso 8, o caso de Nimrod. Ele realmente era um homem que nós podemos ter como um caso aqui de um gibor, de um homem valoroso, de um homem que tinha fama, alguém renomado, alguém conhecido. Então, essa é a ideia aqui por detrás da terceira teoria. Uma outra coisa que vale a pena comentar ainda nessa terceira teoria é que o próprio texto ele vai levar a gente a entender que esses varões de renome, eles não apareceram, eles não surgiram exatamente desse relacionamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Esses homens já existiam antes desse relacionamento. O contexto vai mostrar isso pra gente, que esses varões de renome já existiam desde a antiguidade. Então eles não surgiram dentro desse relacionamento de julgo desigual. Já existiam antes. Já eram pessoas de renome, já eram pessoas de uma fama ruim, de uma fama pesada, que as pessoas tinham medo. E eles se proliferaram no decorrer dessa história do relato bíblico, onde a gente chega em Gênesis 6, num caso assim de uma depravação humana muito grande, muito pior do que até então já havia sido constatada. E aí nós entramos na quarta e última teoria. E essa quarta e última teoria ela vai defender um pouquinho diferente todas essas três ideias que nós abordamos até aqui. E a ideia dessa quarta e última teoria é de que os filhos de Deus, na verdade, são a descendência piedosa de Sete. Então, a defesa dessa teoria é de que a linhagem dos setitas se apostatou, né, a descendência de Sete, se corrompeu e cometeu o pecado de se relacionar de uma forma desigual, num julgo desigual, com a descendência corrompida e descrente das filhas dos homens, ou seja, as mulheres da linhagem dos cainitas. Uma mistura entre o relacionamento da linhagem de Sete com a linhagem de Caim. Um dos pontos fracos dessa teoria é a forma de fazer a exegese do texto de Gênesis 6. Por exemplo, no versículo 1, o texto vai dizer de homens e vai ser interpretado ali como sendo a humanidade em geral.
E no versículo 2, quando abordar ali os homens, a mesma palavra já vai ser interpretada como sendo uma linhagem de Caim. Então, o nosso objetivo nessa aula não é aqui defender nenhuma posição, não é afirmar uma posição em detrimento de outra, mas mostrar as opções que a gente tem dentro do leque teológico a respeito dessa pergunta que muitos não conseguiram responder. Quais são os pontos positivos, o que elas têm de bom, o que elas explicam, e até mesmo os pontos negativos, o que elas deixam de explicar para a gente que tem estudado a palavra de Deus. Então, você possa meditar aí nesses temas, possa ler bastante sobre o assunto, pesquisar, tem mais fontes e definir qual é a posição que você vai defender doravante. Se você gostou do vídeo, compartilhe, dê o seu like, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal Saber e Fé para você poder acompanhar os próximos vídeos que forem postados. E no mais, que Deus te abençoe, um forte abraço, até a nossa próxima aula.